Obrigado, Berg. Ok, pessoal. Então, eu vou começar em João capítulo 4, versículo 24. Tudo bem? 23 e 24. A Andréia ficou em pé e ela quer declamar os dois versículos. João 4. Você sabe de cor também. A Andréia sumiu, gente. Ela desapareceu. João... Não, Andréia, deixa aqui. Eu pedi assim. 4, 24, né? 23, 24. Fala assim: Jesus estava falando com a mulher samaritana e ela começou a discutir questões teológicas sobre adoração com Jesus, e ele disse assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vou parar um minutinho aqui. Quando Jesus fala que há verdadeiros adoradores, isto permite a nós concluirmos que também, se há verdadeiros adoradores, também existem falsos adoradores, ok? Mas os verdadeiros adoradores, eu quero fazer parte desse grupo, ok? Adoram em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu costumo dizer, o que eu já ouvi de outras pessoas também: o Senhor Deus tem toda a adoração. Lá nos céus ele é adorado o tempo todo. E ele continua procurando adoradores. E o Pedro abriu hoje o culto lendo um salmo sobre adoração. Pedro Paulo abriu o culto, né? Ele leu um salmo inteirinho sobre adoração. Ele termina fazendo uma bendição a Deus, porque não me rejeita a oração, mas ele fala que ele vai salmodiar, que ele vai cantar salmos, que ele vai bendizer, que ele vai exaltar o nome do Senhor pelas coisas grandes que Deus faz, porque ele tem o governo sobre toda a terra, e outras coisas. O salmo é um pouco longo, não deu para captar todas as verdades que estão ali. Mas o versículo 24 fala que Deus é espírito. Fala, Timóteo, está nervoso, filho? Tá muito calor. Vai, esfria esse negócio aí. Pronto, vamos. Ok. Pronto. Deus, é que assim, eu fico vendo o movimento, coisa de professor, né? Aí eu não consigo focar. Desculpa aí. Tis, pode tirar um pouquinho do meu microfone, que eu acho que eu estou muito alto aqui? Obrigado. Vamos lá. Deus é espírito e importa. Importa quer dizer que é fundamental, é essencial, ok? Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estudando um pouco de Marcos 20 o ano passado, nós vimos que adorar em espírito significa a adoração que parte da nossa própria essência. O espírito é aquilo que nós temos no mais profundo do nosso ser. E vai mais profundo até do que a nossa alma. E a adoração em espírito acontece quando este abismo que tem dentro de mim, que é quase insondável e que só o Senhor conhece profundamente, procura a essência de Deus. E o meu espírito procura se comunicar com o Espírito de Deus por meio da adoração. Então, o Espírito Santo, nós já falamos isso aqui, e em outros lugares também foi falado, ele é muito sensível. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele é sensível. E ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E ele sabe, quando nós viemos aqui, porque, como foi cantado no último louvor, eu te busco com o fogo que há no meu coração. Ou, ele sabe se eu vim aqui para buscar a ele primeiro, para depois buscar uma festa de aniversário. Ele sabe se eu vim aqui para buscar a ele, mas na verdade eu estou pensando no que eu vou fazer depois que eu voltar para minha casa, no filme que eu vou assistir. Eu posso dizer para todas as pessoas: eu vim aqui para adorar o Senhor, mas o Senhor é que sabe se eu vim mesmo para isso. E eu posso enganar o Levi aqui, e posso falar para ele: Levi, eu vim para adorar o Senhor, mas eu posso estar pensando se o bolo que vai ter depois é muito bom. E o Levi vai acreditar, o líder de louvor veio para adorar a Deus. Mas Jesus, que conhece meu coração, sabe. Eu fico lembrando que Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E depois ele manda atravessar o mar. E quando ele chega do outro lado, a população já tinha dado toda a volta. E Jesus tinha passado o dia todo ensinando aquelas pessoas. Quando ele chega do outro lado, as pessoas viraram para Jesus: mestre, quando chegaste aqui?
Você diria certamente, nossa, é sede de Deus, foi todo mundo atrás de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus conhece o coração, foi logo na lata. Vocês vieram aqui por causa da comida, né? E começou uma bronca. Hoje, nós estamos sendo convidados a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Todas as vezes que houve adoração unânime nas Escrituras, houve manifestação da glória de Deus. Quando se consagrou o templo de Salomão, e todos estavam adorando a Deus nos conformes da lei, e com todo o paramento que Davi já tinha preparado, e tudo aquilo foi feito em uníssono. Uníssono significa um som só, mas eu posso imaginar que havia uníssono de voz, e posso entender que havia uníssono de coração. E quando aconteceu aquilo tudo, a glória de Deus encheu a casa, e os sacerdotes nem puderam ministrar. Quando houve um uníssono do povo cercando Jericó, de novo, não havia som, porque só trombetas tocaram, e ninguém falou nada durante 7 dias, mas depois, quando todos gritaram a uma voz, então houve uma vitória imediata, porque houve a manifestação do poder de Deus, porque havia o uníssono. Quando Paulo e Silas estavam na prisão e juntos adoravam o Senhor naquele lugar, houve o uníssono entre duas pessoas adorando o Senhor ali, e tremeram as bases da prisão, e eles foram libertos. Quando a igreja se reuniu no cenáculo, e durante 10 dias eles ficaram ali orando, houve o uníssono e o Espírito Santo desceu. Como é importante quando a gente aprende, importante quando a gente compreende, né? Quão fundamental é estarmos juntos fazendo a mesma coisa. Então, nesta noite, que nós viemos só para adorar o Senhor, eu oro e peço a você que o seu coração não esteja fixado em nada do que está acontecendo, se minha camisa é bonita ou não, se o arranjo ali está legal, se vai sair alguma roupa daquela máquina hoje. Essas coisas são muito, muito, muito pequenas. Jesus quer saber o seguinte: quem aqui está interessado nelas, primeiramente e acima de tudo? Não precisa levantar a sua mão. Não levante a sua mão. Porque se não for, ainda por cima você vai estar falando que não é verdade. Mas sempre que a gente quiser algo profundo da presença de Deus no nosso meio, a gente tem que entender que a gente veio aqui só por causa de Jesus. E a adoração que Deus pede tem que ser em verdade. E quando nós estudamos essas coisas, nós vimos também que adorar em verdade significa 2 coisas. Primeiro, que a adoração tem que estar fundamentada na palavra de Deus. O Janice estava me mostrando uma página, né, lá do Facebook, onde eles estavam dizendo assim: que tipo de música gospel você não deve ouvir? Aí tinha lá uns elementos lá. Não vou ficar mencionando, não é essa a ideia desse... não tinha outra. Não é esse o objetivo aqui. E depois tinha outras páginas dizendo o que tipo de música você deve ouvir. Mas uma música que você qualquer canção evangélica boa é canção que esteja fundamentada na palavra de Deus. Se fundamentar em outra coisa não serve. Não serve. E a adoração é em verdade, não só quando ela está apoiada na verdade, mas quando ela é verdade aqui dentro. Às vezes ela não é verdade naquele momento, e a gente precisa convertê-la em verdade. Porque, de novo, eu posso cantar muito bem, com a voz melhor, e podemos tocar com os melhores instrumentos, mas se aqui dentro não for verdade, o Espírito está vendo, e ele vai falar: essa adoração não é sincera. E Deus está procurando adoradores sinceros. Enquanto eu pensava sobre o que pregar esses dias, o Pedro colocou no grupo eles têm um grupo aqui da equipe de louvor do sábado, ele colocou os cânticos de hoje. Eu Te Busco não estava na lista, tá? Então, se você, assim, não é descaso com a canção, é que ele entrou depois aí. E quando ele colocou ali, eu perguntei qual é a ordem que vai ser isso. Porque no momento em que ele colocou, eu vi a lista, eu senti dentro de mim que Deus queria trabalhar com os cânticos aqui hoje. E aí eu falei: me vê logo essa ordem aí, porque eu preciso acertar.
Eu só sugeri a primeira. E hoje, o que eu quero, na verdade, é colocar essas letras todas de volta. E eu quero mostrar o que está na Bíblia lá. Outra coisa que eu tenho aprendido é que a nossa adoração e a nossa fé não podem ser burras. No sentido de que a gente apenas ouve, engole, e a gente nem para refletir se aquilo é verdade, se faz sentido. A nossa mente trabalha. E quando a mente compreende as coisas de Deus, a fé é fortalecida, ela fica fundamentada. Eu sei em quem creio e sei por que creio. E se alguém me perguntar a razão da fé, eu tenho a razão da fé para dar. Não é? Eu acho, eu sinto, eu tenho uma razão da fé. Então, a nossa adoração precisa ser fortalecida e edificada sobre a palavra com conhecimento. E hoje eu quero convidar vocês a olhar essas letras aqui. Eu vou brincar com a primeira aqui, tá? E depois nós vamos trabalhar juntos. Então, hoje você é um pouco livre, um pouco só, porque você quer comer bolo. Mas eu não estou preocupado com o bolo. Mas eu não posso ficar 5 músicas falando tudo. Há muitos tesouros aqui, senão a gente vai virar vigília aqui. Vamos lá, Lia. Nós começamos com Cante, ó minha alma. Algumas pessoas falam que você não deve fazer louvor que seja para a sua alma, mas na verdade este não é um cântico para a minha alma. Este não é um cântico para alisar minha tristeza, minhas agruras, para falar, ai, coitadinho de você, vai dar tudo. Este é um cântico que convida a minha alma, é meu espírito que está convidando a minha alma a adorar a Deus, para cantar louvor a Deus. Porque às vezes a nossa alma não quer louvar a Deus. Ontem eu tive um dia de cão, do começo ao fim. Entre uma ou outra boa notícia, porque Deus sempre dá boas coisas aos seus filhos, foi uma enxurrada de porcaria acontecendo. Eu cheguei em casa em frangalhos, e eu só queria ficar deitado com um travesseiro em cima da cabeça, assim, e esquecer da vida. Notícia ruim lá do serviço, atrás de notícia ruim. Eu cheguei até a cogitar, não está aqui à frente hoje falando, por causa da alma. Mas eu vivo dizendo falei para início hoje, eu vivo dizendo para vocês, sua alma não pode falar mais alto do que seu coração. Aí eu falava, eu não posso fazer a mesma coisa agora, né? Então o Senhor dê força para superar todas as coisas. E o Senhor, eu ainda não vi nada resolvido, mas a paz chegou ao coração. Às vezes tem que dizer para a alma, cala sua boca, para de sofrer, porque tem coisa que a gente não resolve mesmo, e vamos adorar o Senhor. Ele fala que é para adorar, para cantar minha alma e para ela. Ele diz que a minha alma nasceu para cantar e louvar a Deus. Eu quero que você me diga na Bíblia onde está isso. Rápido, assim, se você lembrar. Isso é verdade? A minha alma nasceu para cantar e louvar a Deus? Romanos 11:36, por exemplo, fala que todas as coisas são para Ele eternamente. Outro versículo. Todo ser que respira louve ao Senhor. Você nasceu para cantar e adorar a Deus. Você não nasceu para outra coisa. Ah, eu nasci para casar, talvez. Mas primeiro você nasceu para adorar a Deus. Eu nasci para viajar pelo mundo todo, tomara. Mas primeiro você nasceu para louvar a Deus. E aí ele fala que é para louvar a esse Deus que me deu, o que ele me deu? A razão de cantar, a razão de louvar, a razão de sorrir e a razão de ser. Qual é a nossa razão de ser? Olha que interessante, substitua toda essa razão de cantar, louvar, sorrir e ser, porque isso tem um nome, essa expressão tem um nome, o nome dessa expressão é Jesus Cristo de Nazaré. Então olha só que coisa louca, porque eu sou convidado, eu fui formado para cantar e louvar a Deus que me deu Jesus Cristo. Então quando eu venho aqui, o rockão muito legal, não é porque é rockão legal, é porque ele está falando que eu nasci só para louvar ao Senhor, porque Ele me enviou Jesus Cristo nesse lugar aqui. E se hoje eu posso cantar, se hoje eu posso sorrir, se hoje eu existo, é por causa de Jesus. Então, quando você traz esse cântico, a primeira coisa que você está fazendo é você está declarando o nome de Jesus. Por isso que eu gosto de abrir culto com ele, porque tudo gira em torno de Jesus. O culto é para Jesus. Aí ele fala, cante minha alma, cante a esse Deus. Deus é verdadeiro? Então me prova. Não, deixa para lá. Oi? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Deus verdadeiro que foi, que é e que sempre será. Agora não vai em Apocalipse não, hein? Porque em Apocalipse ele fala isso. Porque em Apocalipse fala que era, que é e que há de vir. Mas em Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Esse é um cântico em que você começa declarando: nós vamos adorar Jesus de Nazaré nesse lugar aqui. Então, no momento em que eu estou diante de Jesus, a conta que você precisa pagar, o aluguel, o conserto do carro, a comida que ficou, a carne que você tem que tirar do congelador, o que quer que seja, ficou muito pequeno, porque nós estamos diante de Jesus de Nazaré. Ele é rei, ele é Senhor, e ele é a razão de nossa existência. Então, minha alma, cale-se. Eu sei que é difícil. Por exemplo, nós ficamos preocupados se vem muita gente para o culto. Eu fico preocupado se a pessoa que eu convidei está atrasada ou não. Eu fico preocupado se está faltando água ali. A gente fica preocupado se... A gente se preocupa com várias coisas. Nós somos humanos e nos preocupamos, mas o nosso maior desafio continua sendo: abre mão um pouco dessas coisas. Concentre-se em Jesus. Concentre-se em Jesus. Concentre-se em Jesus. Ele está nessa casa. E depois que nós cantamos este louvor, nós somos para grande ao Senhor e muito digno de louvor. Então o primeiro cântico era um cântico de louvor. Muito bom. Salmo qual que é o salmo? Salmo 48. Vá lá comigo, o Salmo 48. Então o primeiro cântico está apoiado na Bíblia. Ele é um cântico fiel à palavra do Senhor. Ele é verdade em si. Precisa ser verdade em nosso coração. E você foi então ao Salmo 48. E quando chegamos ali no Salmo 48, ele diz nos versículos 1 e 2, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Qual que é a cidade do nosso Deus no conceito do israelita? Jerusalém. Ficava no lugar mais alto, topograficamente falando, lá em Canaã. E o judeu considerava que Jerusalém é onde Deus habitava de fato. Então é a cidade de Deus, é o monte de Deus, né? Então ele fala: seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. A minha pergunta é: por que uma montanha pode ser a alegria dos outros? A linguagem é poética, mas você pode inferir. Por que uma montanha é a alegria de todos na terra? Porque onde está a presença de Deus, flui alegria. Alegria é um dos atributos de Deus. Aí ele fala depois: grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Esse é outro atributo de Deus. O Senhor é Deus vencedor. Isso estava no Salmo também que o Pedro usou para abrir o culto. Poderíamos abrir vários textos que falam sobre a vitória do Senhor. De Gênesis capítulo 3, quando o Senhor diz à serpente que o herdeiro da mulher pisaria a cabeça da serpente. Até Apocalipse, nós vemos o Senhor vencendo. Podemos falar em vários lugares, não vamos procurar agora, mas é um atributo de Deus. E que o Senhor nos ajuda contra o inimigo que pode ser alguém que nos odeia, o inimigo que pode ser a nossa própria carne, que pode ser o tentador, que pode ser o pecado. Quantos aqui já tiveram a ajuda do Senhor contra seus inimigos? Então você sabe do que você está falando. Por isso, diante dele nos prostramos. Quando ele diz que estamos nos prostrando, deixou de ser louvor e virou adoração. O ato de se prostrar diante do Senhor, e é uma pena, na verdade, que a gente canta, mas a gente não põe em prática. Eu estou falando que eu estou me prostrando, mas não estou nada. Eu continuo em pé lá, todo assim, né? Com o nariz empinado. Mas o ato de se prostrar indica a rendição. Num duelo, a parte que é vencida tem que se curvar diante da parte vencedora. Quando eu adoro ao Senhor e me prostro, eu estou literalmente me rendendo aos pés de Jesus. E o que eu estou dizendo é: eu desisto de lutar contra o Senhor. O Senhor é tudo isso aí. Então, por isso, porque o Senhor me dá alegria, porque o Senhor dá vitória, eu vou me prostrar diante do Senhor.
Então agora nós vamos engrandecer o nome, isso, por favor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Aqueles atributos se transformaram em ação de graças. Toda vez que eu canto esse louvor, bip antigo para Chuchu, né? Muito. Toda vez que eu canto esse louvor, passa um filme assim. Nós cantávamos muito lá na igreja do Brás. E era... Bom, todo mundo aqui chora muito nessa igreja aqui, mas naquela também não era muito diferente, né? E era assim, passava um filme na cara da gente, assim, quando nós estávamos adorando com esse louvor. Quando a gente fala da sua obra em nossa vida, eu não sei o que você... Passa alguma coisa na sua mente? Para mim, passa. Minha passa o que eu era, passa o que eu sou, passa a minha preocupação de ontem, que eu estou vendo Deus resolver hoje, passa um assunto que eu não conseguia resolver até o ano passado e que nesse ano Deus está me ajudando a resolver. Passa um filme e eu vejo Deus atuando em cada parte dele. Então eu sou obrigado, eu sou compelido a me prostrar e adorar o nome do Senhor e render ação de graças ao Senhor. E eu posso dizer que eu confio no amor de Deus, que é infinito. Então eu acabo de descobrir um terceiro atributo: Deus tem amor infinito. E depois ele fala que Deus é eterno e que ele governa sobre terra e céus. Então, este é um cântico que me traz pelo menos 4 atributos sobre Deus. Volta lá, Lia, por favor. Queria que você entendesse isso. Ele fala que o Senhor despeja a alegria sobre toda a terra. Na segunda estrofe, ele fala que o Senhor nos outorga vitória. Vira para frente, Lia, por favor. Na última estrofe, ele fala que o Senhor tem amor infinito e diz que ele governa sobre todas as coisas. Agora, quando eu exalto os feitos de Deus, eu estou louvando ao Senhor. Quando eu exalto os atributos de Deus, eu estou adorando ao Senhor. O louvor é o reconhecimento que nós fazemos das obras de Deus, daquilo que Deus faz. A adoração é o reconhecimento daquilo que Deus é. Então eu fiquei muito feliz porque nesses 2 cânticos nós já tínhamos louvor e adoração, que andam juntos, mas são diferentes. E a adoração requer uma pessoa prostrada em posição de dependência e de submissão ao Senhor. Como é que a gente responde a Deus diante dos seus atributos? Diante da alegria que Ele já me entregou, diante das vitórias que Ele me tem outorgado, diante da certeza do seu amor infinito, diante da convicção de que Ele governa sobre todas as coisas. Qual é a minha resposta? Eu tenho que responder a Deus de alguma forma. Aqui, nesse hino, nesse cântico, eu respondo me prostrando e agradecendo a Ele. Agora, você que algum dia ficou muito grato a alguém que lhe fez um favor ou que lhe deu uma grande ajuda, você sabe que às vezes palavras não são suficientes. Que tipo de gratidão devia ser aquela que mostramos por Jesus? Eu não sei, isso tudo passa na minha mente quando eu estou louvando esses cânticos. Eu não sei se passa na sua, mas eu queria compartilhar com vocês as coisas que eu vejo nos louvores que fazemos aqui. Eu quero te agradecer, mas eu quero te agradecer mais do que dizendo obrigado. Eu quero te agradecer de algo mais especial, de uma forma especial. Eu não sei muito bem o que fazer. E talvez tudo que eu faça não seja suficiente ainda. Isso foi dito depois. Aí, às vezes, a gente sabe de todas essas coisas, mas a gente se sente tão inadequado. Ou às vezes a gente sente que hoje não é o meu melhor dia. De fato, para mim também não é o meu melhor dia. Mas, então, nós temos, ainda bem que temos o terceiro cântico, que fala sobre o fogo. É uma oração. Eu não gosto muito de chamar Jesus de você. Eu acho muito próximo, né? Eu vim de um berço mais conservador assim, eu prefiro tratar Jesus por tu, ou por Senhor mesmo, mas eu não vou considerar que esse aqui não é um texto debochado, não é um texto irreverente, é uma oração sincera. E ele diz assim: não deixe o meu amor se esfriar. Apesar do amor de Deus ser infinito por nós, é possível que o nosso amor esfrie. E eu acabei de descobrir nesse cântico que eu não sou capaz, por mim mesmo, pelas minhas forças, de manter esse amor ativo. Eu preciso aprender a depender do Senhor, alimentando o meu amor por Ele. Não deixe o meu amor
se esfriar. Acenda o fogo em mim. Não deixa a visão morrer. Eu estou clamando. Agora, o que é um clamor, gente? Clamor é quando eu escrevo, por favor, acenda a luz. O clamor é um desespero. É alguém que percebe a iminência da queda. A iminência, no mínimo, do afastamento. E fala, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu estou clamando. Onde tem isso na Bíblia? Essa estrofe me remonta sempre a uma passagem bíblica. Vamos lá. Alguma passagem vem ao seu coração quando você lembra desse cântico? O que ele está fazendo? Ele está pedindo que seja renovado o fogo. O Salmo, por que o Salmo 51? Renova, restaura a alegria da salvação, porque ele havia cometido o pecado. Era uma confissão. Mas esse fogo, eu não sei se é bem alegria. Pode ser alegria. Eu não tinha pensado nele como alegria. Mas vamos lá. Eu tenho um outro texto ainda. Vamos lá. Paulo a Timóteo, o que acontece lá? Aí você seria obrigado a ler 2 textos. Mas eu estava pensando nesse texto mesmo. E então eu descubro que com o louvor eu posso ter ensino para a minha vida. Eu não sei, tem gente que liga muito louvor em casa, e vou encher minha casa de louvor como se fosse uma coisa mística. Eu vou colocar louvor no quarto, louvor no banheiro, louvor na casinha do cachorro, e assim, vai ficar uma aura perfeita. Eu acho muito legal colocar louvor, mas deixa eu falar uma coisa, tá? Tudo tem que ser feito com entendimento. Eu acredito na unção que há no louvor. Eu não poderia deixar de acreditar, porque a gente experimenta essas coisas aqui. Mas, se eu quiser ser abençoado, eu preciso entender o que está sendo dito ali. Tem uma pessoa pedindo a Deus, me ajuda, não deixe o meu amor se esfriar, não deixe a visão morrer. Quantas vezes nós entramos num chamado, ou quantas vezes voltamos de um acampamento pegando fogo, ou quantas vezes a gente começa um ano com propósitos novos, e daqui a pouco todos eles desaparecem. Eles desaparecem dos nossos olhos. Morreu tudo. Chega em julho, já acabou tudo. O que aconteceu com aquele fogo? Foi embora. Porque o Senhor tem que continuar mantendo aquilo ativo em nossas vidas. Quantas pessoas começam coisas e não conseguem completar porque o objetivo se perde? Não precisa levantar a sua mão. Você precisa cantar esse cântico. Na verdade, você precisa orar esse cântico. Não deixe. Quando você está lá em Timóteo, agora vamos lá comigo para Timóteo, na primeira carta de Paulo para Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 14, Paulo deu uma exortação específica para Timóteo: não te faças negligente. Negligente é despreocupado, é descuidado, relaxado, entendeu? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Paulo deu um aviso: não seja negligente, cuide disso que Deus te colocou, porque é muito precioso. Mas quando você vai para a segunda carta de Paulo para Timóteo, lá no capítulo 1, isso foi lido outro dia aqui num culto no domingo, né? Paulo fala para Timóteo: eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. De alguma forma apagou, porque Timóteo foi negligente. Timóteo não cuidou daquilo que Deus havia lhe dado. Timóteo ficou disperso. Deixa eu contar uma coisa para você. Toda vez que a gente se dispersa com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, o fogo apaga. O fogo apaga. Eu estou aqui trabalhando, pregando ou dirigindo louvor na igreja. Se em algum momento da minha semana ou da minha vida eu parar de dar atenção para isso que Deus colocou, para me dedicar somente à leitura das obras que eu tenho que fazer lá na escola, não é pecado, meu querido, eu tenho que dar aquelas aulas. Isso aqui esfria, porque eu fiquei disperso para tomar conta daquelas outras coisas. Não fique disperso. Não fique disperso. Acabou o ensino, vamos lá em frente. Acende o fogo outra vez. Vem me corrigir. Fala um texto aí que fala sobre Deus nos corrigindo. Onde tem isso? Vamos lá, você tem que saber a razão da fé. Hebreus capítulo 12, vamos lá em Hebreus capítulo 12, muito bom. Uma vez eu comprei um
Nós compramos um CD do Bride. Quem? A gente ouvia rock lá em casa de vez em quando. Assim, né? Mas o que eu achei mais legal daquele CD do Bride nem foram as músicas. O que eu achei mais estupendo é que cada verso tinha, entre parênteses, às vezes mais de um versículo. Todos os versos de todas as canções tinham versículos, referências bíblicas, justificando aqueles versos. Isso é louvor de verdade, porque ele tem que estar apoiado na Bíblia. Eu não posso inventar palavras e falar, existe muito chavão gospel, sabe, meu querido? E alguns chavões gospel, na verdade, não são nem bíblicos. E a gente sai catando um monte de chavão, é fácil você compor uma música gospel hoje. Mas louvor tem que estar apoiado na Bíblia. Hebreus 12, né? Versículos 4 a 8, vamos lá? A vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Então vem a exortação. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Às vezes Deus nos reprova. Às vezes Deus nos reprova. Tá? Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, quando ele está falando, vem me corrigir, ele está pedindo que Deus o trate como filho, reconhecendo que Deus é pai sobre ele. Vem me corrigir. Agora, às vezes, a correção dói. Quem aqui já levou o cascudo do pai e da mãe alguma vez na vida? Não foi bem um carinho, né? Pois é. Mas ele reconhece os benefícios, porque ele fala ali, ó, refinado serei, precioso metal. Eu queria que você fosse comigo a 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 7. Não. Perdão. Não era esse. Enfim. Ele fala o valor da vossa fé, uma vez confirmado. É isso mesmo? Rodolfo fala isso? É 1,7, perdão. É isso? Isso, 1,7. Perdão, gente. Obrigado, Pedro. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, quando fala que eu vou ser refinado como precioso metal, me vem exatamente isso aqui. Quando o Senhor trabalha no nosso coração, às vezes o fogo que está se apagando é a nossa fé mesmo. É a fé que nos impulsiona a continuar fazendo a obra de Deus, a fé que nos impulsiona a continuar obedecendo às ordens do Senhor, a continuar mantendo uma vida de santidade diante de Deus. Está todo mundo aí fazendo 1000 loucuras, por que eu também não posso fazer? Eu tenho me santificado, eu tenho me separado, não está acontecendo nada diferente na minha vida. Às vezes a gente quer esfriar por causa dessas coisas. Mas a palavra do Senhor fala que o valor da nossa fé é refinado como ouro no fogo. Hoje, o meu estado pode ser esse. Eu posso estar pobre, nu e humilhado. Onde está isso na Bíblia? Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Era a carta à igreja de Laodiceia, que dizia, eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quem está cantando este louvor é uma pessoa crente, é uma pessoa salva, que vê em perigo toda a sua fé, está a ponto de perder a fé, a visão, o fogo, o desejo de servir a Deus. Então ela começa a clamar, Deus, não permita que eu me afaste, Senhor, não permita que eu role ribanceira abaixo, não permita que eu desapareça daqui, não permita, porque eu não consigo. Agora, quando a gente se coloca nessa posição, e a gente reconhece essa necessidade do Senhor nos amparar, e quando a gente reconhece a situação de fraqueza, você vai confirmar comigo, porque já aconteceu com você. A gente prefere ficar calado, porque se alguém souber, a gente vai se sentir envergonhado.
Mas você fraquejou na fé? Você está passando por tentação? Você está desanimado com o seu ministério? Mas você, justo você, nunca esperava isso de você. Então a gente fica calado. Mas ele fala, eu não vou me envergonhar. Eu posso me envergonhar diante de você, mas é o seguinte, eu preciso desse fogo, porque senão vai acontecer o pior. Como eu preciso desse fogo? Hebreus capítulo 12. Voltamos lá para Hebreus 12, versículos 11 e 12. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Eu vou me apresentar, eu vou lá na frente receber oração, eu vou confessar o meu pecado para o pastor lá na salinha. Eu não. A última coisa que eu quero é que alguém descubra. Só que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Em linguagem figurada, deixa o fogo voltar a arder. Acende o fogo em mim. Então nós começamos aqui louvando o Senhor, partimos para uma adoração, momento de gratidão a Deus, mas talvez você hoje estivesse na pior fase da sua vida espiritual, e Deus fala, hoje você pode ser renovado. Hoje você pode sair daqui renovado. E não é interesse de Deus que você saia daqui na pior. Você entrou aqui por causa de Jesus ou você entrou aqui por causa da pastora? Você entrou por causa de Jesus, então Jesus tem o maior interesse em renovar você completamente. Você sair daqui tinindo. Amém mesmo. Então, diante disso, de vivermos diante de um Deus que está sempre pronto a nos restaurar, que é o maior interessado em nos ver bem e ativos nas coisas dele. Então eu só posso responder a Deus com outro cântico, né? Que é um momento de entrega. Ele diz, é muito poética a letra, ele fala, eu queria ter mais que uma voz, porque uma só não serve. Eu queria ter mais que um louvor. Eu queria ter uma vida. Na verdade, eu entendo que está implícito ali o mais também. Porque esta vida eu já ofereci a Deus. Eu queria oferecer mais uma voz, mais um louvor e mais uma vida que eu acho que não coube ali porque não caberia na métrica. Que eu não posso oferecer. Na verdade, ele não quer nem 10%, ele quer oferecer mais de 100% a Deus. Se eu tivesse 3 goelas, eu queria oferecer todas elas para cantar para o Senhor. É isso que ele está falando. Se eu tivesse composto 400 cânticos, eu gostaria de compor mais 800. Se eu pudesse viver esta vida e depois mais 2 ou 3 vidas aqui na terra, eu gostaria de viver todas elas para engrandecer o Senhor, porque o Senhor é muito mais do que eu possa ter. É muito poética. Isso aqui não está necessariamente na Bíblia, mas Deus nos dá a habilidade poética para dizermos coisas bonitas para o Senhor também. Então ele continua falando, tu és o autor. Ele está falando que Deus é o Criador, ele é o princípio de todas as coisas, é aquele que pintou com perfeição a vida. Esse slide está muito ruim, Lia, porque eu não sei o que aconteceu, mas no meio da frase ele passa para outro slide. Tinha que ficar tudo junto, viu? Não sei como. No meio da subida, de mudar de slide, o Levi pilotou direitinho aí, viu? Mas não é fácil não, viu? Muito bom, Levi. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e aí vira o slide. E és meu Deus, meu Senhor. O que está implícito na palavra Senhor? Quando você chama a Deus de Senhor no louvor, o que está implícito nisso? Que Ele manda e que eu obedeço. Que Ele detém a autoridade nas suas mãos. Tu és meu Deus, meu Senhor, e a minha vida é para o seu louvor. Eu gostaria que você fosse a 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. O que a gente louva aqui nesta casa precisa estar em consonância com a palavra do Senhor. A adoração a Deus é feita em espírito e em verdade. 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos. Quando ele fala lá, aquele que me amou, você entende o que está implícito em Deus amando o homem, né? Está implícito o sacrifício de Cristo aqui. Ok?
Aquele que me amou, morreu por mim, ressuscitou por mim, apagou os meus pecados, né? Então, aquele que me amou. Então, olha lá, e ele morreu por todos, para que os que vivem, quantos vivem aqui hoje? Você, que foi salvo, regenerado, ressuscitado em Cristo. Aqueles que vivem, não vivam mais para si. Eu não vivo mais para mim. Meu sonho era viajar o mundo todo. Se Deus quiser, você realize o seu sonho, mas, acima de tudo, que o seu sonho seja agradar ao Senhor. Cadê? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu esqueci de ler o 14, né, gente? Desculpa. O amor de Cristo nos constrange, é um constrangimento. Aquele que me amou, meu Deus. Jesus viu minha condição miserável, perdido, irremediavelmente escravizado pelo pecado, e ele decidiu vir à terra por mim e por você também, sacrificou-se na cruz, propôs e ofereceu a salvação ali, ressuscitou de entre os mortos, ele me faz beneficiário. Existe a palavra? Isso. Né? Eu sou beneficiado pelo sacrifício de Cristo. Como é que eu vou responder a esse amor? Então, eu só posso ser assim, eu fui comprado. Ele é o meu Senhor. Ele me comprou. Então tá bom, já que o Senhor me deu a vida, eu tenho a vida e tenho tudo. E se o Senhor me comprasse 3 vezes, teria 3 vidas. Se o Senhor me comprasse 10 vezes, o Senhor teria 10 vidas. É profundo isso que a gente canta nesse lugar aqui. Eu não sei se você tem noção desses louvores, da profundidade. Nós cantamos aqui, a gente se preocupa muito com a afinação, a gente gosta de fazer em vozes, a igreja canta bonito, mas passam tantas verdades profundas, são declarações fortíssimas. Agora você imagina essas declarações de amor, de entrega, de dependência, se elas fossem feitas em uníssono. E é isso que eu tenho proposto aqui. Toda vez, vou repetir o que eu falei no começo, toda vez que servos do Senhor adoraram a Deus em uníssono, e aqui era a unidade da alma, do espírito também, a glória de Deus se manifestou. Deus é o mesmo, não é o mesmo? As coisas sempre vão acontecer. Mas se a gente fica sempre disperso com outras coisas, então a gente... o Senhor conhece nosso coração. O Senhor conhece nosso coração. Eu me incomodo muito, eu vejo muitos cultos aqui, às vezes na quinta-feira eu vejo, gente todo mundo preocupado em trocar água, preocupado em cumprimentar, preocupado, quando Deus gostaria que tu me parasse um pouquinho e falasse, meu, me dá 15, 20, 30 minutos de louvor aqui, depois você faz essas coisas, você não vai morrer se você não tomar água naquela hora. E se você morrer, melhor para você, né? Mas não vai. E eu quero ler o 1 João capítulo 4, 19. Não era hora, você não está aqui. Não é o 4, 19 ele fala o quê? Nós amamos. Isso. Não estou chorando, tá? Alguma coisa que está me dando um espirro aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando eu estou falando para Deus, minha vida é para o teu louvor, tu és meu Senhor, eu estou dizendo essas coisas porque primeiro Ele me amou. Isso está na Bíblia. Esse cântico é bíblico. Então, eu faço a minha entrega. E aí, nós terminamos fazendo uma declaração final de amor a Jesus. Jesus, santo e maravilhoso. Maravilhoso é um dos nomes do Senhor, na verdade é maravilhoso conselheiro, mas está lá. Jesus é santo, está na palavra do Senhor também. Eu não achei nada que diga que o seu nome é como mel nos meus lábios. Sim, no desafio de Sansão, né, eles falaram, o que é mais doce do que o mel? E o nome do Senhor é o nome mais doce que existe. O que significa o nome de Jesus? Jesus é salvação. Quando eu declaro o nome de Jesus, eu estou dizendo, o Senhor é Salvador. O Senhor é Salvador. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é Salvador.
Então, na minha boca, o seu nome é doce igual mel. Onde fala que o Espírito é água? Não sei. 1 João 5? Ah, sim. Eu estava pensando em outro texto. Jesus, em João 7, falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o outro versículo fala: isso ele dizia com respeito ao Espírito. Isso é bíblico. O seu Espírito é água para minha alma. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso para me refrescar nesses dias. Quando a gente recebe a má notícia, quando a gente recebe a afronta no serviço, quando a gente leva um susto no trânsito, eu preciso do Espírito para vir refrescar minha alma. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí ele fala: Jesus, eu te amo. Eu não sei, meu pai uma vez falou, eu era menino, primeira vez que ele falou isso, né? Tinha um cântico lá da igreja do Brás mesmo, do tempo que eu tocava violão, viu? Cadê o Timóteo? Do tempo do violão ainda, viu? Eu te amo mais que a abelha é uma flor, eu te amo mais que tudo, mais que o náutico que deixou. E meu pai uma vez comentou: eu não posso cantar esse cântico, porque eu não posso dizer que eu amo a Jesus mais do que a abelha é uma flor. Isso não é verdade na minha vida. E quando a gente fala Jesus, eu te amo, até que ponto vai esse nosso amor pelo Senhor? Quando Jesus confrontou a Pedro, Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? E Pedro só conseguiu responder: eu tenho muita estima pelo Senhor. Eu tenho muita estima. Eu gosto muito do Senhor. Mas você me ama, Pedro? Não, eu gosto muito do Senhor. Pedro foi muito honesto. Mas no final, Pedro amou o Senhor, porque ele foi até as últimas consequências por causa de Jesus. Quando eu falo eu te amo para Jesus, o que eu estou dizendo é que eu estou disposto a ir às últimas consequências por causa dele. É verdade isso? Não precisa me responder. Talvez não seja. Talvez eu tenha que reconhecer que muitas vezes eu piso na bola e na hora que eu devia defender o nome de Jesus ali naquela discussão, eu dou aquela amarelada. Pega papel para mim, por favor. Eu preciso de papel. Às vezes a gente dá aquela amarelada, né? A gente não gostaria de dar. Desculpa. Tarde demais. Jesus, eu te amo. Vê o que faz o ar, tá vendo? Não, deixa. Então, pois é, deixa. Mas eu volto a 1 João, capítulo quase 9. Não se importe comigo aqui, espirrando, porque senão você vai se dispersar. A mensagem é muito séria. O espirro meu não é importante. Importante é a mensagem. Obrigado. Eu termino falando que eu te amo, mas nós amamos porque ele, no cântico anterior, nós falamos que ele nos amou. Agora, no último canto, eu respondo: eu te amo também. Eu louvo ao Senhor porque há uma unção profética de louvor nessa casa aqui. Nada disso foi combinado. Foi? Mas nesse período de louvor, nós tivemos louvor, tivemos adoração, tivemos ação de graças, tivemos contrição e confissão, nós tivemos uma entrega e nós tivemos uma declaração de amor. É uma aliança que é renovada todo dia. O período de louvor de hoje foi um culto sozinho. Ele é um culto em si. Mas a gente não usufrui os benefícios desse culto, porque a gente dispersa. E eu vou te convidar a terminar o culto de um jeito diferente hoje. Nós vamos cantar tudo de novo. Só sem as menos eu te busco, sem as repetições. Não vamos repetir tudo porque já não é o caso. Eu pedi licença para tocar. Eu quero louvar a Deus tocando, tá? Não o baixo elétrico, viu, Lucas? Fique tranquilo. Eu não tenho essa unção. Mas é assim, nós vamos cantar uma vez só cada um. E podemos cantar 2 vezes, 3, mas só vai fazer sentido. Toda lição que a gente aprende tem que ter um exercício, né, Gabi? Tá dando aula? É isso aí, não é? Tem que ter a prática, não tem? Sem prática não rola. Fica tudo muito bonito, mas sem prática é só informação. Você só vai experimentar o que eu estou te dizendo se você colocar em prática.
Se você se prostrar quando você está prostrando mesmo. Se você abrir a sua boca e cantar, mesmo que você não queira. Mesmo que você ache que é desafinado. Jesus não está preocupado com isso. Talvez a gente nem precisasse de microfone. A ideia agora não é fazer o... Agora a ideia é pôr em prática. Tá? Mas eu vou deixar aqui à vontade. Nós vamos passar uma vez cada cântico. Nós vamos adorar o Senhor com eles. Se vocês quiserem vir tocar aqui comigo, mas vocês vão ter que ir na minha cola, tá? Se atrapalhar muito, vai apanhar todo mundo.